O Douro corria lá embaixo, um espelho preguiçoso sob o sol de outono. As vinhas, em socalcos esculpidos pela mão do homem e pelo tempo, vestiam-se de tons de ouro e cobre, um tapete ondulante que se estendia até onde a vista alcançava. Mas para Beatriz Silva, a beleza estonteante da Quinta Vista Dourada era uma armadura e, ao mesmo tempo, um alvo. O convite, impresso em papel de linho pesado, prometia uma experiência exclusiva de vindimas e investimento. Um eufemismo para um fim de semana onde a elite do país se reuniria para ver e ser vista, e talvez fazer negócios. Beatriz sentia o peso dos olhares enquanto subia os degraus de pedra da casa principal. Não era apenas o seu vestido caro, de um azul cobalto que celebrava as suas curvas generosas, nem o seu cabelo afro, artisticamente preso e coroado com uma discreta joia. Era o pacote completo, era uma mulher negra, era uma mulher obesa, e estava ali, naquele santuário de privilégio, onde a sua presença parecia uma nota dissonante numa sinfonia bem ensaiada. Tinha 35 anos, uma mente que valia bilhões, mas sabia que para muitos ali seria definida primeiro e talvez apenas pela sua aparência. Bem-vinda à Quinta Vista Dourada, disse o anfitrião com um sorriso profissional, mas cujos olhos varreram Beatriz de cima a baixo numa fração de segundo. O seu nome, por favor. Beatriz Silva, respondeu ela, a sua voz calma, mas firme. O anfitrião consultou a lista no tablet. Ah, sim, senhora Silva. O cocktail de boas-vindas é no Terraço Poente. Desfrute. O desfrute soou um pouco forçado. Beatriz agradeceu e dirigiu-se ao terraço, um espaço amplo com vistas de cortar a respiração. Grupos de pessoas elegantes conversavam, copos de vinho branco na mão, o som das suas risadas misturando-se com música clássica suave. Beatriz respirou fundo, tentando absorver a beleza e ignorar a ansiedade que lhe apertava o peito. Ela estava ali a trabalho. Avaliar a Quinta como um potencial investimento massivo para sua nova empresa de capital de risco focada em sustentabilidade e tecnologia, mas sabia que a primeira batalha seria sempre a social. Mal tinha pegado numa flute de espumante quando uma voz arrastada soou atrás dela. Minha querida, está perdida. A área de serviço é por ali. Beatriz virou-se lentamente. Diante dela estava Inês Vasconcelos, a personificação da perfeição eurocêntrica. Alta, esguia como um junco, cabelo loiro platinado, pele bronzeada, provavelmente de algum destino exótico recente, e um vestido branco que parecia ter sido costurado no seu corpo. Os seus olhos azuis, frios como gelo, analisavam Beatriz com um misto de curiosidade mórbida e desdém mal disfarçado. Inês era uma figura conhecida, uma influencer. E socialite cujo maior ativo era sua aparência e o seu apelido. Beatriz ofereceu um sorriso polido. Agradeço a preocupação, mas creio estar exatamente onde devia. Beatriz Silva. É um prazer. Estendeu a mão. Inês ignorou a mão estendida, erguendo uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Silva? Não me recordo. Deu um gole no seu vinho. Bem, suponho que todos tenham direito a um dia de sorte. Aproveite a vista, querida. É gratuita. Com um aceno de cabeça desdenhoso, Inês virou-se e regressou ao seu círculo de admiradores, deixando Beatriz com o eco das suas palavras a pairar no ar. A primeira farpa. Beatriz suspirou. Seria um longo fim de semana. A visita guiada começou pouco depois. O anfitrião levou o grupo pelas adegas antigas, explicando o processo de vinificação, a história da quinta e a importância do terroir do Douro. Beatriz ouvia com interesse genuíno. O vinho era um dos seus hobbies secretos, uma paixão que cultivava com leituras e provas discretas. Inês, claro, estava sempre um passo à frente do anfitrião, fazendo perguntas que pareciam mais destinadas a mostrar o seu próprio e superficial conhecimento do que a obter respostas. Quando pararam em frente a uma imponente cuba de carvalho, o anfitrião explicou. Esta é a nossa cuba de fermentação experimental, onde usamos leveduras indígenas e controle de temperatura via blockchain para... Blockchain? Inês interrompeu com uma risada afetada. Que coisa tão... Nouveau-riche. A verdadeira tradição não precisa dessas modernices, não acha? Olhou em volta, procurando aprovação. Beatriz, que estava a observar a interface do sistema no tablet da parede, murmurou para si mesma. Interessante a integração do sensor de pH com a cadeia de blocos para rastreabilidade. Inês ouviu. O que, querida? Está a falar de jogos de computador? Talvez devesse concentrar-se nas coisas mais simples, como, por exemplo, não tropeçar nos degraus. Alguns do seu grupo riram. Beatriz sentiu o rosto aquecer, mas forçou um sorriso.
Apenas a admirar a tecnologia, Sra. Vasconcelos. É fascinante como a tradição e a inovação podem coexistir. Mais tarde, na sala de provas, a tensão continuou. Sentaram-se a uma longa mesa de madeira maciça, com dezenas de copos alinhados. O escansão principal, um homem mais velho de ar sereno e olhos sábios, chamado Sr. Mateus, começou a apresentar os vinhos. Ele falava com uma paixão contida, a sua voz um bálsamo depois da estridência de Inês. Quando chegou a vez de um porto vintage raro, de uma colheita lendária, o Sr. Mateus serviu uma pequena quantidade a cada convidado. Este é um vinho de meditação, disse ele. Complexo, multifacetado, requer paciência e atenção. Inês rodou o copo, cheirou teatralmente e declarou: divino, notas de amora preta, cacau, um toque de menta. Perfeito. Mas talvez, e aqui olhou diretamente para Beatriz, seja um pouco para paladares menos treinados. O insulto era claro. O Sr. Mateus franziu ligeiramente o sobrolho, mas permaneceu em silêncio. Beatriz, no entanto, decidiu que já bastava. Ela pegou no seu copo, observou a cor profunda contra a luz, cheirou longamente e depois tomou um pequeno gole, deixando o líquido espalhar-se pela boca. Após um momento, ela falou, a sua voz surpreendentemente clara e audível na sala silenciosa. É notável. A estrutura tânica está incrivelmente bem integrada. Sinto as amoras e o cacau. Sim, mas também há notas de figo seco, couro, caixa de tabaco e um subtil toque de esteva, típico dos vintages desta encosta específica. O final é longo, persistente, mas com uma frescura surpreendente que sugere um grande potencial de envelhecimento. Não é avassalador, Sra. Vasconcelos. É eloquente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhos estavam em Beatriz. Inês parecia ter engolido um limão. O Sr. Mateus olhou para Beatriz com um novo nível de respeito, um brilho de admiração nos seus olhos. Ele deu um leve aceno de cabeça, um gesto que só Beatriz percebeu. Naquele momento, ela sentiu uma pequena vitória, uma fresta de luz na sua armadura. Mais tarde, enquanto os convidados se dispersavam antes do jantar, o Sr. Mateus aproximou-se discretamente de Beatriz. A Sra. Silva tem um conhecimento notável, disse ele, a sua voz baixa. É raro encontrar uma apreciadora tão perspicaz. Beatriz sorriu, genuinamente pela primeira vez. É uma paixão antiga, Sr. Mateus. O vinho, como a tecnologia, conta histórias fascinantes se soubermos ouvi-las. De facto, senhora, de facto. Ele hesitou. Não ligue às superficialidades. O Douro sabe reconhecer o valor real. Com outro aceno, ele retirou-se. Aquela breve conversa deu a Beatriz a força de que precisava para enfrentar o jantar. Sabia que o pior ainda estava para vir. Inês não era do tipo que aceitava ser contrariada, muito menos por alguém que considerava tão manifestamente inferior. O jantar foi servido no grande salão da quinta, sob candelabros cintilantes e retratos de antepassados. Beatriz foi colocada numa mesa lateral, longe do centro das atenções, o que por um lado era um alívio, mas por outro uma confirmação da sua invisibilidade calculada. Inês, claro, estava na mesa principal, ao lado do proprietário da quinta, o comendador Rui Alvim, um homem de negócios da velha guarda. Durante o jantar, Beatriz observou Inês em ação. Ela ria alto, tocava nos braços das pessoas certas, fazia comentários espirituosos, ou assim pensava ela, e, acima de tudo, tentava desesperadamente captar a atenção do comendador. Beatriz percebeu algo nos olhos de Inês, uma ponta de desespero por trás da fachada polida. Talvez os rumores que ouvira sobre as dificuldades financeiras da família Vasconcelos fossem verdadeiros. Talvez Inês estivesse ali não apenas para socializar, mas para caçar uma oportunidade, um salvamento. Os pratos vinham e iam, obras de arte culinária. Beatriz saboreava cada garfada, mas sentia os olhares ocasionais. Ouviu um comentário abafado vindo de uma mesa próxima sobre o seu bom apetite. Tentou ignorar, focar-se na razão pela qual estava ali, o anúncio que o comendador faria após o jantar. Seria sobre a venda de uma participação significativa na quinta, ou talvez uma parceria estratégica para a sua modernização. Era essa a oportunidade que a sua empresa, a Raiz Tech Capital, estava a explorar. Finalmente, o café foi servido e o comendador Alvim levantou-se, pigarreando para obter a atenção de todos. Minhas senhoras e meus senhores, começou ele, a sua voz ressonando na sala. É um prazer tê-los todos aqui na nossa querida Quinta Vista Dourada. Como muitos sabem, estamos a entrar numa nova era, uma era que exige visão, inovação, capital. Ele fez uma pausa dramática. Inês inclinou-se para a frente, os seus olhos fixos no comendador, um sorriso ansioso nos lábios.
Procuramos um parceiro que compreenda não apenas o negócio do vinho, mas também o futuro. Alguém que respeite a nossa história, mas que não tenha medo de abraçar a tecnologia para garantir a nossa sustentabilidade e crescimento. Tivemos várias propostas interessantes. Aqui, ele olhou brevemente na direção de um grupo de investidores de ar sério, mas uma destacou-se pela sua audácia, pela sua inteligência e pela sua profunda compreensão do que torna o Douro especial. Inês endireitou-se, ajeitando discretamente o vestido. Parecia convencida de que o anúncio seria a seu favor, talvez através de algum consórcio que ela tivesse conseguido montar. Este parceiro, continuou o comendador, não só traz o capital necessário, como também uma visão tecnológica revolucionária que irá transformar a Quinta Vista Dourada e talvez, quem sabe, o próprio Douro. É com enorme satisfação que anuncio que a nossa nova parceira estratégica é... O comendador fez uma pausa, os seus olhos percorrendo a sala. Por um momento encontraram os de Beatriz. Ele sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. A fundadora e CEO da Raiz Tech Capital, a senhora Beatriz Silva. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Cabeças viraram-se em descrença na direção da mesa lateral, onde Beatriz estava sentada. O tempo pareceu parar. Beatriz levantou-se lentamente, a sua figura imponente agora o centro absoluto de todas as atenções. Sentiu o sangue a pulsar nas suas orelhas, mas manteve a calma, o mesmo sorriso polido no rosto, embora agora houvesse um brilho diferente nos seus olhos. Um brilho de poder tranquilo. Inês Vasconcelos estava petrificada. O seu rosto, antes tão expressivo, estava agora uma máscara pálida de choque puro. A cor tinha desaparecido das suas bochechas e a sua boca estava ligeiramente aberta. O copo de água que segurava tremeu e algumas gotas caíram sobre a toalha de linho branco. O comendador Alvim caminhou até Beatriz, estendendo-lhe a mão. Beatriz, minha cara, se me permite. Ele pegou na mão dela e levou-a até ao centro da sala, ao seu lado. Para aqueles que ainda não tiveram o prazer, permitam-me apresentar-vos uma das mentes mais brilhantes da tecnologia em Portugal. Uma mulher que construiu um império do nada, com base na sua inteligência, perseverança e uma visão que muitos de nós só podemos sonhar em ter. A nossa nova parceira, Beatriz Silva. Os aplausos começaram, primeiro hesitantes, depois crescendo em volume à medida que a realidade se instalava. As mesmas pessoas que tinham olhado para Beatriz com condescendência ou indiferença agora aplaudiam. Os seus rostos uma mistura de surpresa, admiração e, em alguns casos, puro embaraço. Beatriz olhou para a multidão, os seus olhos passando por cada rosto. Finalmente pousaram em Inês. A mulher loira parecia ter encolhido. O seu brilho tinha se apagado. Ela olhou para Beatriz, não com desdém, mas com algo que parecia medo. Ou talvez pela primeira vez uma centelha de compreensão da enormidade do seu erro de julgamento. Ela tinha apostado tudo na sua aparência e nas suas conexões, e tinha sido derrotada por alguém que ela tinha descartado precisamente com base nesses mesmos critérios superficiais. Beatriz pegou no microfone que o comendador lhe ofereceu. Muito obrigada, comendador. É uma honra imensa para mim e para a Raiz Tech Capital juntarmos-nos à história da Quinta Vista Dourada. A sua voz era firme, cheia de uma autoridade tranquila. Acreditamos profundamente no potencial desta região e na fusão entre a sabedoria ancestral e a inovação disruptiva. Como o Sr. Mateus tão bem disse, o Douro, e eu acrescentaria o mundo dos negócios, sabe reconhecer o valor real, mesmo que por vezes ele se apresente de formas inesperadas. O seu olhar varreu a sala mais uma vez, demorando-se por um instante em Inês. Estamos aqui para construir, para inovar e para honrar, e esperamos contar com todos vós nesta jornada. Os aplausos foram mais fortes desta vez. Beatriz sorriu, um sorriso que desta vez alcançou os seus olhos. A seguir ao anúncio, a atmosfera mudou drasticamente. De repente, Beatriz era a pessoa mais popular da sala. Pessoas que a tinham ignorado agora faziam fila para a cumprimentar, para lhe apresentar ideias, para convidar para outros eventos. Ela geriu tudo com graça, apertando mãos, trocando cartões, ouvindo atentamente, mas mantendo uma distância profissional. Inês tinha desaparecido. Simplesmente se evaporara da sala, deixando para trás apenas o seu copo de água meio cheio e a mancha na toalha. O seu círculo de amigos também parecia ter perdido o brilho, conversando em voz baixa e lançando olhares furtivos na direção de Beatriz. Mais tarde, quando a multidão começou a diminuir, Beatriz escapou para o terraço, agora banhado pela luz prateada da lua.
O ar estava fresco, transportando o cheiro da terra e das uvas. O Douro lá embaixo era uma fita escura salpicada de luzes. Ela encostou-se à balaustrada de pedra, sentindo o cansaço do dia, mas também uma profunda sensação de satisfação. Não era pela adulação súbita, mas pela afirmação. Pela prova de que o seu valor não residia na sua aparência, mas na sua essência. Ouviu passos atrás de si. Era o Sr. Mateus, com 2 taças do Porto Vintage raro na mão. Ele ofereceu-lhe uma. Um brinde, Sra. Silva, disse ele suavemente, à eloquência. Beatriz sorriu e tocou a sua taça na dele. À eloquência, Sr. Mateus, e ao reconhecimento do valor real. Beberam em silêncio por um momento, observando a paisagem noturna. Ela foi-se embora, disse o Sr. Mateus, referindo-se a Inês. Parecia devastada. Beatriz assentiu. Às vezes, a maior lição de humildade vem quando o espelho nos mostra uma imagem que não esperávamos. Ela não sentia prazer na derrota de Inês, apenas uma certa melancolia. Era triste que alguém precisasse de uma prova tão pública para perceber o erro dos seus preconceitos. O mundo está a mudar, Sra. Silva, disse o Sr. Mateus. Lentamente, mas está. Esperemos que sim, Sr. Mateus. Esperemos que sim. Beatriz terminou o seu vinho. O sabor complexo e rico, uma recompensa merecida. Sentia-se vista, sentia-se poderosa, mas sabia no fundo do seu coração que aquela era apenas uma vitória. Amanhã, num outro lugar, com outras pessoas, a batalha poderia recomeçar. Mas hoje, ali naquele terraço sobre o Douro, sob o olhar cúmplice da lua e a validação silenciosa de um homem sábio, Beatriz Silva sabia que tinha vencido. E isso, por agora, era suficiente. O seu valor não precisava da aprovação deles, mas a lição que eles tinham aprendido, essa não tinha preço. O respeito, afinal, não se pede, conquista-se. E por vezes revela-se, deixando os que julgam sem palavras.